Olá! Para a nossa análise de hoje, a gente tem um material um pouco diferente, que é a declaração de filosofia de uma empresa, a Badger Airbrush Company. Uhum. Eles fabricam aerógrafos, né, aquelas ferramentas de pintura de precisão, e olha, já estão no mercado há mais de 45 anos. É muito tempo. Muito. Então, a ideia aqui é a gente desconstruir um pouco essa declaração, entender o que eles apresentam como seus pilares Certo. e ver como isso constrói a identidade da marca e, claro, a promessa que eles fazem para os clientes. E essa é uma ótima abordagem. Porque, assim, esses textos de filosofia da empresa, às vezes, podem ser só um monte de jargão corporativo, né? Exato, palavras vazias. Mas o interessante nesse texto da Badger é que ele parece fugir um pouco do genérico. Ele não fala só de vender um produto. Não mesmo. A proposta é um ecossistema. Qualidade, serviço e inovação. E eles começam com uma tríade que parece ser a base de tudo, que é alta qualidade, bom valor e serviço superior. Sim. Então, o nosso trabalho hoje é investigar como eles dizem que transformam essas palavras em algo concreto. Perfeito. Então vamos começar pela base, pelo produto. O texto fala que a dedicação à excelência começa com as pessoas que empregamos. O fator humano já começa bem. Já começa bem. E não fica só na declaração. Eles detalham o processo, e isso me chamou muito a atenção. Como assim? Eles falam que cada componente é usinado de acordo com padrões exigentes. Depois a montagem é feita cuidadosamente à mão e o ponto final, cada aerógrafo é testado em uso, antes de sair da fábrica. E é essa combinação que é o fascinante aqui. Pensa comigo, usinado com padrões exigentes é a parte da engenharia, da máquina, da precisão. A garantia de consistência. Exato. É a ciência por trás da ferramenta. Mas aí eles adicionam o montado cuidadosamente à mão. O que para um cético poderia soar como puro marketing, feito à mão sempre soa bem, né? Sempre vende, claro. Mas aqui parece que vai além disso. Sugere um controle de qualidade que a automação pura talvez não pegasse. Sei. É o artesão que sente se o gatilho tem a tensão certa, se o encaixe da agulha está perfeito. É o toque humano que procura a pequena imperfeição que uma máquina não veria. Entendi. E aí vem o arremate final, esse testado em uso. Isso é crucial. Porque não é só uma olhadinha ou uma inspeção visual. De jeito nenhum. É a validação da promessa. Uhum. Alguém na fábrica, literalmente, pega aquele aerógrafo e usa como um artista usaria. Simula a experiência final. Uhum. Isso garante que o produto não só atende à especificação no papel, mas que ele funciona do jeito que deveria funcionar no mundo real. É a ponte entre a engenharia e o artesão, sabe? Eles estão tentando garantir que a expectativa seja superada antes mesmo de o produto ir para a caixa. Exatamente isso. Ok, entendi. Então a base é um produto impecável, com essa dualidade de máquina e artesanato, mas hoje em dia um bom produto é quase o mínimo, né? É o ingresso para o jogo. Sim, é o básico. O que define uma marca muitas vezes é o que acontece depois da compra. E é aí que a filosofia da Badger parece se aprofundar de verdade. Sem dúvida, o texto diz claramente que o compromisso se estende para além da venda de um aerografo. E aqui a estratégia deles se divide, assim, em duas frentes. Certo. Eu vejo como uma estrutura de suporte com dois níveis. A primeira é a mais óbvia, a base da pirâmide. A logística, imagino. Peças, suprimentos, esse tipo de coisa. Precisamente. A extensa rede de atendimento ao cliente e revendedores. É a infraestrutura prática. Se uma pecinha quebra, se a pessoa precisa de um bico diferente, ela acha fácil. O que dá segurança para quem investe na ferramenta. Total. Garante a longevidade. Mas é a segunda frente, que transforma a estratégia em algo muito mais sofisticado. A tal da rede de consultores de aerografia. O que isso significa na prática, afinal? Isso é o que eu chamo de rede de inteligência. É um salto estratégico. O texto fala que eles fornecem feedback da perspectiva do usuário final. Ou seja, A Badger não fica esperando o problema chegar. Ela criou um canal ativo para ouvir os usuários mais avançados. O que eles pensam, as dificuldades que eles têm, as novas técnicas. é quase como ter um grupo de pesquisa e desenvolvimento espalhado pelo mundo. Exato. Vivendo e respirando aerografia. Mas vamos explorar isso um pouco. Porque uma coisa é dizer que tem uma rede.
Outra é fazer funcionar. Como uma empresa evita que isso vire só uma câmara de eco, ouvindo só os superfãs e ignorando o cliente comum? O risco existe com certeza. E o texto não detalha o como, mas a gente pode inferir a função estratégica. O objetivo ali não é só suporte técnico. Não. Não. A rede transforma a Badger num recurso de educação e solução de problemas. Eles não estão só ouvindo, eles estão ensinando. É uma via de mão dupla. Entendi. Os consultores trazem a visão da ponta e a empresa devolve conhecimento para a comunidade. Isso posiciona a marca não como vendedora, mas como uma autoridade no assunto. Então, essa rede funciona menos como um saque de luxo e mais como um cérebro coletivo? Exatamente. E o que eles criaram aí na prática é o que hoje no mundo das startups a gente chama de flywheel, o volante de inércia. Explica um pouco melhor. O feedback dos clientes mais engajados alimenta a inovação. A inovação melhora o produto melhor atrai e retém mais clientes engajados que... geram mais feedback. Isso, é uma roda que começa a girar cada vez mais rápido. E aplicar esse conceito que a gente vê em gigantes de tecnologia a um produto físico... é a grande sacada. Essa é a grande sacada estratégica que, segundo eles, os distingue de outros fabricantes. E esse conceito do flywheel faz todo sentido porque ele conecta direto com a parte seguinte do texto, a que fala do futuro. Uhum. Eles deixam claro que, mesmo se dizendo líderes no mundo, eles não querem ficar parados. A linguagem é toda de ação, continuar a superar os limites, produtos novos e inovadores. E não é uma ambição que vem do nada. É a consequência direta daquele flywheel. O combustível para essas equipes de pesquisa e desenvolvimento que experimentam consistentemente, de onde ele vem? Vem da rede, dos consultores, dos usuários. Exatamente. O feedback do mercado não vai para uma gaveta. Ele vira o briefing para o próximo projeto de pesquisa e desenvolvimento. É um ciclo que se retroalimenta. A comunidade de usuários acaba, de certa forma, desenhando o futuro da própria empresa. Totalmente. Me lembra um pouco, sabe, a filosofia da Lego com as comunidades de fãs adultos? Faz sentido. A Lego percebeu que seus usuários mais apaixonados eram também seus melhores designers. Então, eles criaram plataformas para absorver essas ideias e transformar em produtos. A Badger parece fazer a mesma coisa, só que de um jeito mais integrado ao P&D industrial. Entendi. Engenheiro imagina numa sala fechada. É a que resolve um problema real que o usuário tem agora. E o texto fecha amarrando tudo isso a um objetivo final bem claro. Eles falam de um desejo implacável de atender às suas necessidades de aerografia. Uhum. O propósito de todo esse sistema é se tornar e permanecer a sua escolha de aerografo. A palavra-chave para mim aqui é permanecer. Sim, a meta não é a transação, é a lealdade. Eles não querem só vender um aerógrafo. Não. Eles querem ser a resposta padrão quando alguém pensa em aerógrafo. Construir uma confiança tão grande no ecossistema deles, produto, suporte, inovação, que o cliente nem pensa em olhar para o lado na próxima vez. É um jogo de longo prazo. Totalmente, focado em construir relacionamento, não só em fechar a venda. Certo. Então, se a gente fosse resumir a receita que esse texto apresenta, a filosofia da Badger se apoia em 3 pilares muito bem conectados. Primeiro, a fundação. Um produto construído de forma meticulosa que une precisão de máquina com cuidado artesanal. A base da confiança. Sem isso, o resto todo desmorona. Depois vem o segundo pilar, esse ecossistema de lealdade. Tem a parte prática de peças, mas o diferencial é essa rede de inteligência, que serve tanto para feedback quanto como polo educacional. E que, por sua vez, alimenta o terceiro pilar. Exato, que é o terceiro pilar, o motor de inovação contínua. Uma inovação que não é aleatória, mas direcionada pelas necessidades da própria comunidade. Criando aquele efeito flywheel. Isso, que faz a empresa evoluir junto com o mercado dela. É um sistema bem coeso, pelo menos no papel. É uma autoimagem muito poderosa, muito bem articulada. E claro, a gente não pode esquecer que estamos analisando a declaração de intenções da empresa, né? O manifesto deles. Que ideal que ele se propõe a seguir. Exato. O que nos leva, talvez, a uma última questão, a mais importante de todas.
Fico pensando, no mundo real, como é que uma empresa consegue de fato fazer com que essa filosofia bonita no papel chegue na mão do cliente? Uhum. Qual é o desafio no dia a dia para manter essa promessa viva em cada produto, em cada interação por mais de 40 anos? Manter essa ponte entre a missão declarada e a realidade vivida por quem está usando a ferramenta. Sim. Esse talvez seja o maior desafio de todos e o verdadeiro teste para qualquer filosofia corporativa.